As ruas e avenidas de Campinas são encanamentos ou artérias. Por elas passa, seja por hora, por dia ou por minuto, um volume X de veículos. Se você começar a colocar veículos em demasia, você só vai estar aumentando o nó do tráfego da nossa cidade. É por isso que a gente sabe que a atual gestão tem esses projetos do BRT, que é para tirar os ônibus do meio dos carros. Porque enquanto a gente não conseguir tirar os ônibus do meio dos carros, nós vamos ter problema. De manhã você tem problema ali na Santos Dumont, na chegada, você tem problema na João Boy Dunlop, você tem na Rui Rodrigues, você tem no Tapetão. Você está colocando a culpa no trânsito, colocando a culpa na estrutura da cidade. Não tem culpa do motorista, não tem culpa da empresa, é isso? A maioria dos problemas de atraso que nós temos é decorrente do trânsito. A maioria, não que seja 100%. Porque o Gui Vargas, olha, o Guilherme, está dizendo aqui, 3h30 para andar no Sucatão. Quem mais aqui, ó? O outro está citando um número de linha aqui, o Djalma. Sou usuário da linha 173, andar nessa lata de sardinha não vale R$2, está dizendo ele aqui. Olha, essa é uma opinião que a gente pode discutir amplamente, porque só agora no ano de 2014 já são 91 carros novos. Outra coisa, eu acho que muita gente não tem a noção de quanto os ônibus rodam aqui em Campinas. Mais de 8 milhões de quilômetros por mês. Mais de 8 milhões. A frota operante, ela subiu de 924 veículos para 936. E o número de articulados em Campinas também aumentou bastante, de 130 para 154. Então, está se investindo, na verdade, você não está inchando em demasia a frota, mas você está trazendo veículos maiores que comportem um número maior de passageiros. Porque não adianta você colocar, por exemplo, mais 100 ônibus nas ruas hoje. Você só vai aumentar o problema do tráfego. Olha só o Lucas aqui, Bardal. Os motoristas não param no ponto à noite, no 116, no 134. São as linhas aqui que ele está indicando. Tem disso também? O motorista passa reto? Olha, eu vou falar uma coisa para o Lucas especialmente. Lucas, denuncie isso, denuncie na Transurc, denuncie na INDEC, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E te digo mais, o que vai acontecer? Dentro de pouco tempo, a frota toda vai ser monitorada por GPS. E com isso, não vai ser possível mais furar itinerário, tá? Isso é uma das coisas que as empresas estão investindo para que haja essa melhoria e para que os motoristas não façam mais isso. Tem que ser denunciado, sim. A Ju está dizendo aqui que se a prefeitura não consegue cumprir... Não, aliás, está dizendo que assim, se as empresas não conseguem estabelecer o que está estabelecido, ou cumprir o que está estabelecido, a população não tem que pagar a conta. Mas as empresas, segundo o que você está dizendo, está cumprindo, é isso? Sim, a frota hoje de Campinas, ela está com uma idade média abaixo do que está previsto no contrato. Então... se você pegar os novos investimentos e ampliação de frota, você tem uma idade média aqui da frota de Campinas bem abaixo dos 5 anos. Agora, Bardal, esse reajuste foi anunciado agora há pouco pela INDEC. A gente não teve acesso aqui à totalidade do que vai ser anunciado, porque várias mudanças devem acontecer em relação ao transporte público. Uma delas em relação aos universitários. Pode ser que os universitários ganhem até 50% de desconto num projeto que a prefeitura pretende enviar à Câmara. Como é que as empresas recebem essa notícia? O universitário vai ter esse direito? O que vocês vão trabalhar a partir de agora? Olha, Rodrigo, isso aí nos pegou de surpresa, essa questão. Nós estávamos pleiteando aumento de tarifa já há algum tempo para a recomposição dos custos e esse anúncio feito por parte da prefeitura é um anúncio da criação de mais um benefício aqui na cidade de Campinas. Em Campinas, de cada 10 pessoas, 3 já andam de graça, ou seja, um dos maiores índices de gratuidade do país você tem aqui em Campinas. Esse é um dos motivos que a tarifa aqui em Campinas custa R$ 3,30.
E agora vai ampliar ainda mais as gratuidades. E a gente precisa saber de onde vem esse dinheiro para pagar essa conta. Bom, segundo a prefeitura, as empresas não vão deixar de receber aquilo que já recebiam. Sim, mas se elas teriam que receber mais, já que vai ser criado um novo subsídio. Hoje a prefeitura já recebe, aliás, a prefeitura já paga um subsídio de 4,5 milhões de reais, é isso? Não, esse subsídio médio mensal para as concessionárias foi de 4.196.000 nos 6 primeiros meses desse ano, média mensal. E afora, digamos, a parte das concessionárias, tem também a parte das cooperativas, que não está incluso nesse... E qual seria o valor ideal para esse subsídio? Não sei te falar esse valor ideal hoje, porque a gente não sabe qual é o impacto que vai causar a criação de um novo subsídio aqui em Campinas. A criação desse passe universitário que o governo acaba de anunciar aí. Bom, você ligou a televisão agora, o Paulo Bardal, diretor de comunicação da Transur, que está conversando com a gente hoje aqui, está tomando porrada, viu, Bardal? Porque o povão aqui não está satisfeito com o transporte público, não. O que a gente fala, Bardal, para esse povo que não está satisfeito? Faltam... Aqui, ó, a culpa não é só do trânsito, tanto motorista quanto cobradores trabalham em condições precárias, péssimos salários e, consequência disso, má vontade. O Alessandro, os motoristas andam em alta velocidade, quando reclamamos, os motoristas xingam a gente, diz aqui o Alessandro, ô Bardal. O Alessandro não pode aceitar, Alessandro, pacificamente esse tipo de conduta de um motorista. Se o motorista ele te ofender, você pode denunciar para a empresa, porque as empresas não aceitam esse tipo de atitude por parte dos colaboradores. Então, você pode fazer essa denúncia, a gente vai investigar como a gente sempre faz e a gente vai te dar uma resposta. Bardal, sempre que a gente toca no assunto do trabalho dos motoristas, o sindicato diz que os motoristas estão pressionados, trabalhando demais, sob uma pressão muito grande das empresas, por isso correm, por isso os motoristas descumprem a legislação. O que está acontecendo nesse sentido, Bardal? Olha, Rodrigo, essa afirmação é um pouco complicada de ser respondida no seguinte sentido. Os motoristas correm ou eles atrasam? Qual é o problema? Porque a gente precisa entender, porque nós temos a questão do trânsito. Se eles atrasam, é porque eles não correm. Então, eu não sei como te responder isso. Mas pode ser que atrasa numa linha e corre na outra, ué. Sim, mas... Nada impede. Quantas linhas são em Campinas? São mais de 200 linhas, mas é justamente isso. Agora, eles são profissionais, eles sabem o que tem que fazer ao volante, porque eles transportam vidas. Então, eles têm que ter uma conduta que seja adequada para levar as pessoas dentro daquele itinerário que eles fazem. Agora, uma pessoa reclamou que corre muito, outra pessoa reclama que atrasa. Então, para aqueles que correm muito, eles devem... Eu vou ser sincero, viu, Bardal? Eles não eu prefiro ficar com a população de Campinas que o usuário. Eu não uso mais ônibus. Você anda de ônibus? De vez em quando. Então, a população de Campinas está dizendo que não está satisfeita com o transporte público, não. Já temos aqui 2.449 manifestações dos nossos telespectadores aqui no Brasil, gente. Qual a mensagem que fica para o nosso telespectador? A mensagem que fica é uma mensagem, primeiro, as empresas continuam investindo e vão continuar investindo em Campinas. Já estão sendo tomadas várias medidas, inclusive essa instalação dos GPS, que daqui a alguns meses toda a frota vai estar sendo monitorada. Isso é uma coisa, já é um compromisso assumido. A segunda coisa é que vai continuar sendo feito investimento na renovação da frota. Mas, para que nós consigamos dar um salto realmente de qualidade, nós vamos precisar que esse plano que a Prefeitura de Campinas tem, que o secretário de Transportes, o senhor Carlos Barreiro e o prefeito Jonas Donizete já anunciaram, da construção dos corredores exclusivos para ônibus, para que tirem os ônibus do meio dos carros, isso é essencial. Esse é o grande salto de melhoria que a gente
vai ter aqui em Campinas, não tenha dúvida. Bom, jornalismo é isso, eu vi todos os lados, ouvimos aqui o lado das empresas, estou esperando para ouvir o lado da Secretaria de Transporte sobre essas cobranças. Importante dizer que o transporte público em Campinas está defasado, pelo menos no que diz respeito à qualidade que é oferecido à nossa população. Não tem veículo rápido, não tem trajeto rápido. Nós estamos longe de ter um transporte público ideal. Você mesmo está reconhecendo aí que é preciso fazer melhoria. Sim, né, lógico, é óbvio que você tem que fazer sempre melhorias, né? Você nunca pode se contentar com o que você tem. Só que, como se diz, você tem que ter um projeto para o transporte, e para que você consiga dar esse salto, você precisa realmente tirar o ônibus do meio dos carros. Paulo Bardal falando ao vivo. Obrigado, Bardal, pela participação. Eu que agradeço. Conte conosco aqui no Brasil, gente. Muito obrigado. Olha, por falar em depredação, vandalismo, um ônibus foi incendiado no fim de semana no Parque Valença. Tem aí a reportagem, que a população do bairro está apreensiva diante da possível onda de violência e de vandalismo. Rafael Gnipper é quem traz os detalhes. Olho na notícia. No Parque Valença 2, ruas tranquilas. O local nem parecia ter sido cenário de uma madrugada conturbada. No entanto, o sinal de que a noite não foi normal estava ali. O ônibus destruído por um incêndio criminoso. O ataque aconteceu por volta da 1h da manhã neste ônibus que faz a linha Campo Grande, Parque Valença 2. 2 homens teriam entrado no veículo 3 pontos antes desse local aqui onde nós estamos. Eles então seguiram até aqui e foi nesse ponto que eles anunciaram toda a ação, rendendo o motorista e passageiros que estavam dentro do coletivo. Outras 8 pessoas então apareceram e colocaram fogo no veículo. Felizmente, ninguém ficou ferido. A polícia agora investiga se essa ação tem relação com o assassinato de um traficante na semana passada. Nas ruas, a sensação dos moradores se misturou entre o medo, reflexo da falta de segurança no bairro, e a revolta de quem desaprovou a ação. Faz falta, porque às vezes falta ônibus e a turma reclama ainda, né? Faz bastante falta. Não teve ônibus depois desse que aconteceu aí agora. Ficou sem ônibus na parte da manhã. Meu marido teve que caminhar até o terminal para pegar busão. Mais do que isso, os moradores que dependem da linha 202, uma das principais do bairro, se veem desamparados. Eles contam que o medo depois do ataque chegou aos motoristas, que agora temem passar pelo local. Vandalismo já. Que desculpe aí, mas é vandalismo. E o Paulo Bardal acabou de dizer pra gente aqui, né? O prejuízo quem paga depois somos nós, porque a conta vai pro nosso bolso, meu camarada. Os caras não querem perder. Você acha que a empresa quer perder? A empresa visa lucro. Acha que a empresa quer perder? Isso tudo vai lá, pra planilha de custos e depois vai no valor da tarifa que vai subir em Campinas, dia 1º de agosto, para R$ 3,30. Paulo Bardal disse aqui, é o valor necessário para pagar o custo. O cidadão acha que o transporte oferecido não é lá essas coisas e não vale tudo isso. Né? E se a população está dizendo, meu camarada, eu prefiro ficar do lado do povão que está participando pelo Facebook, pelo Twitter, aqui no nosso Brasil, gente, para Campinas e também para toda a nossa região. Nesse caso aí, olha... segundo apurado inicialmente pela polícia, o ato de vandalismo foi uma resposta a uma ação da polícia, né, que perseguiu 2 homens suspeitos em uma moto. Durante a perseguição, essa moto acabou batendo em um poste, o piloto da moto sofreu traumatismo craniano, foi socorrido para o hospital da PUC, não resistiu aos ferimentos e morreu. Essa morte teria gerado a insatisfação de moradores do bairro. A polícia está investigando se tem relação aí com alguma organização criminosa, alguém que tenha mandado, né, incendiar esse ônibus aí para protestar contra a ação da polícia. Pelo menos é o que a polícia tem de informações até agora a respeito desse caso, o caso que está sendo investigado lá no 9º Distrito Policial da cidade de Campinas. Felipe Pereira está ao vivo comigo aí, ô pessoal? Felipe Pereira está ao vivo comigo. Acho que nem precisamos mais falar do Felipe Pereira, porque nós já matamos aqui o negócio, hein? R$ 3,30 de ônibus. O que você pensa disso aí, velho? R$ 3,30 o valor do ônibus na cidade de Campinas. É o anúncio da Endec. Pode vir comigo aqui, passa a valer, segundo a Endec, já a partir do dia 1º de agosto. Hoje eu estou recebendo as mensagens. É grande esse negócio aqui, hein, rapaz? Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vanir, vamos ter que andar a pé, porque está muito caro. Quem mais?
O Alexandre, isso é uma vergonha. O Lucas, os ônibus não param. A Maria de Lourdes, vamos dizer assim, o povo tem o transporte que merece. Guilherme, com essa inflação enorme, era óbvio que iriam aumentar o valor. O Guilherme está tocando num assunto importante aqui. Os nossos salários estão ficando achatados. Está tudo subindo e os salários não estão acompanhando. Quem mais? O Reinaldo. Rodrigo, boa tarde. Gostaria de questionar o que as pessoas reclamam dos motoristas de ônibus, mas ninguém diz sobre o absurdo que são os horários colocados a esses profissionais. Não sou motorista de ônibus, mas vocês forem nas garagens de Campinas vão constatar diversas loucuras que são ordenadas, mas que ninguém assume em público. Boa pergunta aqui para o Paulo Bardal, que é o diretor de comunicação. Eu fiz essa pergunta para ele, viu, o Reinaldo, mas ele fugiu pela tangente aqui. Diz que como é que a população reclama do atraso se tem motorista correndo? Foi a resposta dele. Eu não posso fazer nada. Mas estou contigo aqui. O Paulo César, pouca vergonha essa nossa Campinas, a tarifa sobe mais que o salário. Mariellen, um absurdo, os ônibus vivem quebrando nas ruas. Ana Paulo, pior é que os ônibus não param. Se vier um atrás do outro, o de trás passa atrás da frente. O Alessandro, os motoristas andam em alta velocidade. A Cris, 3,50, redondo tá bom, a gasolina 2,85, ninguém reclama. Alessandro, quando reclamamos na INDEC sobre a alta velocidade, eles falam que vão mandar carta confirmando a reclamação, mas não mandam. Faz 6 meses que reclamei e até hoje não recebi a carta, diz aqui o Alessandro. E assim vai a Tereza, a Catarina, o Sandro, Juscelino, todo mundo participando, são quase 3 mil pessoas já falando e discutindo esse assunto aqui nas redes sociais junto com o Brasil, gente. Faça-me o favor, hein? Olha, outro problema grave, a saúde. E está no foco da justiça. Sabe por quê? O Ministério Público Federal quer obrigar os municípios a fornecerem um documento que comprove a falta de atendimento nas unidades do Sistema Único de Saúde. Aqui na região, 20 cidades devem se adequar à nova medida. Olho na notícia. O MPF pretende quebrar a lógica de que não ser atendido na rede pública de saúde é normal. Por isso, o paciente vai poder exigir da unidade uma certidão com data, horário e os motivos das recusas, tanto de atendimento médico como de realização de procedimentos ou ainda de retirada de medicamentos. O documento vai servir para o usuário acionar a justiça. Com esse documento, ela pode se dirigir a uma ouvidoria do próprio município, à Secretaria de Saúde, que geralmente tem órgãos para fazer esse tipo de controle, ao próprio Ministério Público, informando que determinado serviço não foi prestado num posto de saúde. A medida já foi implantada em 8 municípios da região: Sumaré, Montemor, Amparo, Hortolândia, Itatiba, Arthur Nogueira, Indaiatuba e Vinhedo. Os 2 últimos foram os primeiros a seguirem a recomendação. Campinas pediu um prazo para se adequar. As outras 11 cidades não se manifestaram para o Ministério Público Federal. A nova conduta tem que ser adotada na região até o dia 24 de setembro. Ela vale também para todo o país, mas com prazos que variam conforme o estado. Não resolve, não. Ele tinha de ter mais qualidade no atendimento. Não vale de nada. O que eu vou fazer com o papel? Não muda, porque continua faltando do mesmo jeito. Você vai no médico e você fala assim, você não vai ser atendida hoje. Aí você quer saber o porquê que você não foi sido atendido, né? Então daí ela dá o papel e daí você vai saber por que ela não foi, que ela não atendeu você. Para o Ministério Público, com a emissão desse documento, vai ser possível para os gestores detectarem as maiores deficiências e corrigi-las. Já a quantidade de justificativas emitidas é que vai direcionar a fiscalização. Com o cumprimento dessas medidas, a gente tem condições de, numa eventual fiscalização, saber se aquela unidade está vivendo um momento atípico na sua história ou se ela é uma unidade naturalmente desestruturada para a prestação daquele serviço. Olha, o ciúme doentio pode ser a causa do assassinato de uma mulher em Itu. Ela foi encontrada morta dentro de casa. Os parentes desconfiaram da ausência de Rosinalva e chamaram a polícia. O marido dela é o principal suspeito
nesse caso? Há mais um caso de violência contra a mulher, as mulheres que morrem todos os dias, vítimas de, olha, verdadeiros maníacos, psicopatas e que não são punidos pela lei. A polícia não tem condição. A gente fica numa situação delicada. Você pede para a mulher denunciar, mas a mulher denuncia e não acontece nada, porque a polícia não tem braços para proteger as mulheres ameaçadas. Ainda que você registre uma ocorrência, uma queixa, o que a polícia pode fazer? Não tem como colocar um policial 24 horas por dia para acompanhar uma mulher ameaçada. É difícil, é difícil. No entanto, a denúncia ainda é o melhor caminho para que você possa evitar esse tipo de coisa. Está no ponto a reportagem, aí é da Carla Ramil, né? Deixa eu ver então, olho na notícia. Uma relação marcada pela violência, um casamento que terminou em tragédia. Todos os dias, centenas de velórios com pessoas cafajestes, que nem ele, vim fazer uma coisa lamentável dessa. Rosinalva Ferreira de Lima, de 35 anos, e Daniel Cosmo da Silva, de 42, viveram juntos por 2 anos. Segundo o irmão da operadora de máquinas, o relacionamento do casal sempre foi conturbado. Ele tinha muito ciúme, não gostava do jeito dela ser alegre, extrovertida. Rosinalva apanhou diversas vezes do marido e chegou a terminar o relacionamento, mas sempre se deixava levar pelas promessas do companheiro. Difícil para nós impedir que esse relacionamento continuasse, por causa que ela não acreditava que poderia vir a ocorrer isso com ela. Só que há cerca de 10 dias pediu a separação e foi morar com a mãe nesta casa em Itu, no interior de São Paulo. Levou com ela o filho de 8 meses. E acho que ele não aceitou a decisão dela. Ela contou para mim que ele ameaçou ela de morte. É uma psicopata. A mulher foi vista pela última vez na terça-feira e os parentes resolveram comunicar à polícia sobre o desaparecimento. No dia seguinte, decidiram invadir a casa onde Rosinalva viveu com um ex-companheiro. José pulou o muro e encontrou a irmã morta em cima da cama. Percebi que realmente ela veio a estado de óbito. Rosinalva saiu da casa da mãe por volta das 5h30 da manhã para ir ao trabalho, assim como fazia todos os dias. Caminhou aqui por esta rua cerca de 70 metros e passou bem em frente à residência onde morou com o ex-companheiro. Para a família da moça, Daniel premeditou o crime e obrigou a ex-mulher a entrar no imóvel. O caminhoneiro não foi encontrado no local e está foragido. Daniel deixou na casa 2 cartas em que parecia se despedir. Fez um desabafo, só para justificar o que ele ia fazer. Uma pessoa desequilibrada. A perícia esteve na residência onde Rosinalva foi encontrada morta e recolheu um vidro de veneno para matar ratos e também o comprovante de compra do produto. Para a polícia, o ex-marido é o principal suspeito. Não tem segunda opção, a opção que vem primeiro é a dele. O delegado responsável pelas investigações não quis gravar entrevista, mas afirmou que um inquérito já foi aberto para apurar o crime. O caso foi registrado como morte suspeita. A criança de 8 meses está com a avó materna. A alegria maior dela ele tirou, que era cuidar do filho dela. Queremos que a polícia encontre sim o Daniel para que ele não venha a fazer isso com outras famílias. Porque se ele fez uma vez, ele vai fazer outra vez. O cara é frio. Só resta saudade. Terrível, hein? Terrível. Mais um caso de violência envolvendo a mulher. Vamos para o intervalo, a gente volta já na sequência. O Datena chega para todo o Brasil. Até daqui a pouco.